Acredito que a palavra Enem é algo que assombra todo estudante do ensino médio. Não importa onde você esteja, em casa, na escola, na rua, sempre haverá alguém perguntando sobre ele. E frequentemente você se vê dando a mesma resposta sempre. Ou às vezes nem isso, né? Caso você esteja aqui e não saiba o que significa Enem, ele nada mais é do que o Exame Nacional do Ensino Médio. Nele, a maioria dos brasileiros entre 16 e 21 anos, ou mais, né, dependendo, passa um domingo de novembro resolvendo uma prova com 90 questões mais uma redação. Na verdade, são 2 domingos, né? E no segundo domingo você responde uma prova só de matérias de exatas. No início do ensino médio, existem dois tipos de pessoas. A que sabe o que é o Enem e passa os 3 anos, né, do ensino médio preocupada com essa prova, e a que não faz a mínima ideia do que se trata. Apenas sabe que no terceiro ano vai ter que sentar a bunda na cadeira em um domingo e ficar respondendo uma prova gigantesca. Eu era um misto dessas duas pessoas. Nem ficava neurótica com a prova, nem me preocupava tanto. Agora, quando chegou o dia de eu fazer a minha prova, eu já estava chateada, né? Porque eu ia perder a corrida de Fórmula 1, né? Em Interlagos. Quem acompanha sabe que o Enem sempre cai no mesmo dia do GP de São Paulo, né? Mas voltando pro foco do vídeo. Existem algumas regras para você realizar a prova, né? Você precisa pagar a inscrição, fazer o cadastro e responder um questionário. Isso tudo lá no início do ano, né? No dia do exame, há algumas restrições, né, que são básicas, né, como só pode usar caneta esferográfica, não levar lápis nem borracha, entre outros itens. Eu estava tão preocupada com as regras, né, no dia da prova, que eu imprimi um papelzinho com todas as regras para eu não esquecer. A parte mais importante é não chegar atrasado. Eu não me lembro exatamente o horário do fechamento dos portões, mas eu lembro de ter almoçado Mac Chicken às 11 da manhã, o que, aliás, eu não recomendo que ninguém faça. Eu comi esse Mac Chicken porque eu queria estar logo cedo no lugar da prova, né? E aí eu fui pro lugar da prova uma hora antes do fechamento e fiquei lá na sala com medo de ser desclassificada por algum erro besta que eu fosse cometer ou tivesse cometido. O ambiente que eu fiz a prova, né, a sala que eu fiquei, era muito bom. Tinha janela, né, que eu conseguia me distrair, aí eu conseguia ver o sol, os passarinhos, aí tinha umas plantas também. Aí quando minha mente cansava, eu ficava olhando pela janela assim e o tempo passava, né. Eu esqueci de falar que meu primeiro Enem eu fui como treineira, né, então a responsabilidade era muito menor. Eu fiz a prova para testar o formato, né, entender o tempo e a ordem das matérias, né, criar uma estratégia, não só ficar na teoria de que eu via do YouTube, né, eu fui lá para criar a minha própria estratégia. Isso é muito bom, né, você fazer a sua própria estratégia. E aí, no meio dessa estratégia, eu criei que 3 horas da tarde seria o horário que eu ia parar de responder a prova e começaria a lanchar lá na hora da prova. Ia abrir meu biscoito, meu suco e ia ficar lá, né, comendo. Mas como eu não levei tão a sério também, eu fiquei rabiscando a prova e comendo. Eu fiquei desenhando no Enem. Eu não me orgulho disso, galera. Eu fiquei lá riscando e pensando na vida enquanto eu comia meu biscoitinho. E no meio da criação dessa estratégia maravilhosa, eu percebi que deixar a redação para o final era um erro que eu não poderia cometer quando eu fosse fazer vamos dizer assim, o Enem oficial, né? O que eu ia ter que fazer de verdade, né? E aí, nesse Enem treineiro, eu tirei 640 da primeira vez. Mesmo assim, foi ótimo participar como treineira, pois eu entendi o que era o Enem, né? E foi muito bom para eu entender como é que funcionava algumas coisas, né? O problema foi eu não ter levado a prova a sério, né? O que eu não recomendo para ninguém, né? Que pretende fazer o Enem como treineiro. Porque quando você faz, como o nome já diz, né? Quando você vai treineiro, você vai treinar, né? E eu fui lá pra brincar, né? Enfim. Ah, e detalhe, no segundo dia como treineira, eu simplesmente não fui, né? No dia que tem exatas, eu não fui. Eu pensei que como eu já era ruim em exatas, não faria sentido eu ir. Além de eu estar com muita preguiça nesse dia, para ir lá responder uma prova gigantesca de 90 questões.
E isso foi um erro, porque em 2023, quando eu fui fazer a prova valendo, né, entre aspas, sendo minha prova oficial, eu fui sem saber como é que funcionava o segundo dia, né? Eu não sabia, eu não tive experiência com o segundo dia, então eu fui meio que sem saber nada. Chegando em 2023, eu já estava cansada de ouvir falar sobre Enem, 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 já não aguentava mais. E aí, no dia que eu tive que fazer, mais uma vez eu fiquei muito triste por não poder assistir o GP de São Paulo, mas aí a gente continua o foco do vídeo, que é o Enem. Na semana que teve a prova, né, a minha escola decidiu fazer umas aulas específicas para as matérias do primeiro dia, né? A gente tinha aula de todas as matérias que iam cair no primeiro dia. Então, ou seja, a semana era dedicada a matérias de linguagens, português, linguagens português. Era redação, português, essas coisas assim do primeiro dia. E aí, no domingo exato da prova do Enem, eu fiz a mesma rotina, né? Eu acordei, aí lá para as 11 horas eu comi um McDonald's antes de ir, né? O que eu recomendo novamente, não façam. Eu fui 1 hora antes pro local também e eu achei o primeiro dia mais tranquilo, né? É o dia assim que eu mais consigo me sair bem, porque são as matérias de humanas e tal. No entanto, dessa vez a sala não tinha janela, era apertada, com cadeira pequena, todo mundo junto, e foi super desconfortável fazer a prova nesse lugar, cara. Eu preferia 1000 vezes mais que tivesse sido no mesmo lugar que eu fiz em 2022, mas enfim, não sou eu que escolho isso, né? E aí eu comecei pela redação logo, eu fiz o rascunho, e ao perceber quanto tempo havia passado, eu entrei em desespero total. Aí eu corri para Humanas e Linguagens, comecei a responder, só que aí chegou um tempo que eu tive que sair pulando e chutando algumas questões. Algumas não, várias, o que lascou com o meu TRI, mas eu mantive minha estratégia de lanchar às 3 horas da tarde, mesmo com o tempo super corrido. Eu parei e fui lanchar. Mas dessa vez, em vez de largar a prova, eu ia comendo e respondendo a prova. Aí, bem no finalzinho do tempo lá do Enem, eu passei a redação para a folha oficial e entreguei. Se eu não me engano, faltava 30 minutos para acabar, uns 15 minutos, alguma coisa assim. A nota do primeiro dia foi até boa, né? Eu tirei 920 na redação do primeiro dia. Foi muito bom. Em comparação com o segundo, né, que eu tirei. O segundo não. Em comparação com o primeiro que eu fiz, né, que eu tirei 640. O segundo dia foi horrível. Eu tava com muita preguiça e só queria que tudo acabasse logo. Eu fui porque eu precisava de alguma nota, né, no segundo dia, então eu tinha que ir. Meu maior erro como treineira foi não ter ido no segundo dia, né, como eu falei. Isso me deixou totalmente despreparada para encarar a prova e, assim, gerou muita insegurança, vamos dizer assim. Eu tentei encontrar as questões mais fáceis, né, porque tinham me falado que era uma estratégia boa você sair respondendo as questões mais fáceis para não comprometer o TRI. Só que até as fáceis eu tava achando difícil, né? Porque eu aqui resolvi jogar todos meus estudos para cima de agosto até novembro, né? Enfim, uma burrice minha. E aí quando eu saí da prova, eu saí toda triste porque eu fiquei tão nervosa que eu cheguei a marcar uma questão repetida no gabarito. Tipo, eu marquei... Você tem, por exemplo, a primeira questão, você tem A, B, C e D. Aí eu marquei B e C na mesma questão, entendeu? Eu marquei 2 respostas em uma questão só. E esse tipo de erro foi causado pelo estresse, né? É exatamente o que eu mencionei sobre sentir a pressão da prova quando você faz como treineiro, esse tipo de situação. Minha maior lição foi perceber como o nervosismo pode impactar nessa prova e é algo que você tem que saber controlar muito bem, né? Mas apesar de tudo isso, eu fiquei feliz com minha redação. E aí agora eu tô, assim, né, pensando se eu estudo novamente ou se não.
para refazer o Enem. Se eu for refazer o Enem, eu não vou fazer cursinho, nem vou largar minha faculdade. Eu só quero aumentar minha nota para provar que se eu tivesse estudado, eu teria passado com uma nota muito superior. Mas enfim, eu ainda tô pensando nesse assunto todo aí. E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe.